Mas- E eu não posso vender, eu posso recomendar. Então, eu, como seu professor, não vou dizer compre tal livro, ou compre tal coisa, ou compre isso, ou compre aquilo. Não. Meu intuito não é vender. Meu intuito é te recomendar. Eu faço recomendações para você. Eu faço recomendações e cabe a você seguir ou não. Então, eu vou ser muito ético no decorrer da minha jornada com vocês. Eu vou agir de muita ética. Eu entendo que vocês têm um tempo de vocês. E o meu maior desejo é que vocês atinjam a prosperidade de vocês. Que vocês atinjam o alvo de vocês. Para mim, prosperidade é poder dar liberdade para mim e para minha família. Ter liberdade. Para você, prosperidade pode ser comprar comida, comprar chocolate, pode ser ir no cinema ou ir à academia 2 horas da tarde. Muitas pessoas, elas podem ter prosperidade diferente. Eu tenho um amigo que a riqueza dele é andar o Brasil todo de Kombi. E eu tenho um amigo que ele tem prazer em comprar vinhos caros. Os dois são prósperos, porque um roda o Brasil todo na sua Kombi, faz acampamento, e você tem a sua prosperidade. Eu quero que você entenda que você tem um jeito de se portar diferente do jeito de outras pessoas. Por exemplo, para mim, um carro do sonho pode ser um Corolla, mas para outra pessoa pode ser um Mercedes. Para mim, a casa dos sonhos é em frente à praia, mas para você pode ser uma fazenda. Então, a prosperidade ela nunca é competitiva. Ela nunca gera competição. Porque o que a Lisete gosta, a Lisete está me ouvindo, né, Lisete? Lisete Oliveira. O que a Lisete gosta é diferente que a Ildete gosta. É diferente do que a Marciana gosta. Então, as pessoas pensam que quando eu ficar rico, o meu irmão vai ficar pobre. Mas, na verdade, a prosperidade não é uma competição, mas a prosperidade é quando você for livre, você vai poder escolher o que você quiser. E o intuito da nossa reunião hoje é fazer com que você seja uma pessoa mais próspera. Eu tinha para vocês entenderem o que eu estou falando, há um tempo atrás eu estava planejando fazer um implante na minha cabeça. Implante. Sou careca, comecei a ficar careca com 23 anos, comecei a perder cabelo, aí fui inventar de abrir restaurante, aí perdi mesmo. E eu disse, vou fazer o implante. E de um tempo para cá, de um ano para cá, eu me olhando careca, às vezes entrava no elevador, e no elevador tem um espelho, e eu ficava olhando, rapaz, eu gostei de ficar assim careca. Eu gostei do formato da minha cabeça e combinou comigo. Deixou minha barba mais acesa, gostei do meu tipo e decidi que iria ficar careca. Então, a prosperidade, ela não é você fazer o que as outras pessoas mandam, mas é ter espaço para ser quem vocês são, para quem você nasceu para ser. Hoje nós estamos aqui com 100 pessoas. Isso para mim é prosperidade, porque é o limite máximo de pessoas que podem entrar na sala aqui no Zoom. Isso para mim é prosperidade. E antes da gente começar essa aula, eu quero que você pare um pouco, anote ou no celular ou no papel, e eu quero que você anote a frase: o que é prosperidade para mim? Você não vai precisar responder, porque essa é uma pergunta muito profunda. Você responde depois, você vai examinar e depois você responde. Mas eu quero que você pense, o que é prosperidade para você? Então anote aí, o que é prosperidade para mim? Você vai responder talvez amanhã, talvez hoje antes de dormir. Mas eu quero que você responda. Vamos lá. Gente, está travando para vocês? Está travando para vocês? Está normal? Marciana, está travando para você? Está travando então, né? Ah, de vez em quando sim, mais ou menos.
O Elson disse que está normal. Certo. Ok. Eu vou verificar aqui a conexão, eu vou verificar aqui o áudio, tá? Para a gente começar a nossa aula. Configurações de áudio. Agora está me ouvindo melhor? Dá para ouvir melhor? Vocês estão me ouvindo melhor agora? O microfone melhorou? Leila falou que sim. Agora sim. Ok, manda bala. Certo. Agora está ótimo. Perfeito. Ótimo. Pronto. Vocês falem, gente. Vocês falem. Inclusive, não leve esse costume apenas para aqui, para essa aula de hoje. Mas quando algo não estiver saindo de acordo com o que você deseja, seja na vida, seja no dia a dia, tem um hábito de tentar ajustar, não reclamar, mas ajustar. Certo? Anotaram? Estão me ouvindo bem? Jaime, está me ouvindo bem, Jaime? Dá um legal aí para mim, vê. O Jaime, tá me ouvindo, Jaime? Jaime Gilberto. Ok, pronto. Se o Jaime falou, tá falado. Só pegar minha Bíblia aqui. Vamos lá. A passagem que nós vamos estudar, ela se encontra no livro de Jó. O livro de Jó é um livro poético. Ele fica antes do livro de Salmo. Jó foi um homem que viveu ali na Babilônia. Alguns teólogos dizem que é uma história de ficção. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, de fato, essa história aconteceu e, de fato, Jó foi um homem que viveu e deixou um legado de fé, um legado para a nossa história. E a história de Jó tem alguns entraves, tem altos e baixos. É uma história muito boa, muito gostosa de ser lida. Então, eu queria ler com vocês o livro de Jó, no capítulo 3, tá? Jó, capítulo 3. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Jó, capítulo 3, tá? Vamos lá. Jó, capítulo 3, no versículo 22. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura, porque se dá a vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de de comida. Meus gemidos transbordam como águas. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu quero que vocês peguem justamente esse versículo, o versículo 25. O versículo 25, o João, esse homem, ele está dando um discurso, ele está falando. E Jó, ele diz assim, o que eu temia aconteceu. O que eu tinha medo veio sobre mim. Já aconteceu isso com vocês de estarem pensando em uma pessoa e de repente encontrar com essa pessoa na rua, ou estar falando de uma pessoa e essa pessoa ligar para você ou falar com você no WhatsApp? Eu acho que com a maioria das pessoas já aconteceu isso. E é uma coisa que não acontece uma nem duas, mas várias vezes no decorrer da nossa vida. E é basicamente, de forma bíblica, eu quero explicar esse fenômeno para vocês. Eu quero explicar esse fenômeno para vocês. A Bíblia diz que Jó está dando um discurso e Jó é um homem muito rico. E essa riqueza de Jó, essa riqueza que ele tinha, essa prosperidade que ele tinha, atraiu os olhares de Deus e também os olhares do diabo. E ali Deus e o diabo começam uma disputa para saber se o coração de Jó estava correto.
Porque o intuito de Deus não é apenas te abençoar, mas também saber seu coração, que seu coração está correto. Foi por isso que Jó colocou o coração dele diante de Deus. E ele foi aprovado por Deus. A Bíblia relata que quando Jó ele comprovou que o coração dele estava com Deus, aconteceu que Deus começou a dar o dobro para Jó. Jó perdeu casa, perdeu trabalho, perdeu fazenda, perdeu filhos, mas um dia Jó comprovou que o coração dele realmente estava com Deus. E Deus deu o dobro. Para você ver que uma vez que você posiciona o seu coração em Deus, é inevitável você não prosperar. Uma vez que você entende os preceitos de Deus, uma vez que você sabe quem é Deus e quem Deus é em você, é inevitável não prosperar. Na aula passada da Academia Bíblica da Abundância, eu falei, não dá para você ser rico e assistir a Globo ao mesmo tempo. Ou você assiste a Globo, ou você enriquece, ou você prospera. As pessoas que assistem a Globo não têm um costume de prosperar. E muitas pessoas ficaram feridas, acharam ruim, mas é uma realidade que eu tenho que contar para vocês. Vocês não estão aqui para ouvir coisas que vocês escutam no dia a dia de vocês. Vocês estão aqui para ouvir coisas que vão colocar vocês no próximo nível. Do contrário, vocês podem sair. Vocês podem pedir o reembolso de vocês. Eu não faço questão. Eu faço questão de andar com pessoas que querem a prosperidade, que querem andar com Deus. E hoje, eu estou ensinando para vocês uma coisa que me marcou muito. Quando eu vi esse estudo, quando eu parei para entender essa palavra, eu vi que aquilo que nós tememos realmente acontece. E eu morro de medo de ganhar na Mega Sena. Eu morro de medo de tropeçar e encontrar um malote de ouro. Esse é meu único medo. Porque vai que acontece, né? Deixa eu verificar o som. O pessoal está reclamando do som. Agora vocês estão ouvindo? Certo. Está dando eco. Certo. É só falar que eu tento ajustar, tento diminuir o tom de voz. Então, Jó, ele teve a vida dele e ele foi comprovado que o coração dele estava em Deus. Jó era um homem que vivia na terra chamada Ur dos Caldeus, na Babilônia. E Jó era o homem mais rico da sua terra. Ele tinha ovelhas, tinha bois, tinha filhos. Ele tinha todo tipo de riqueza que um homem da época de Jó poderia ter. Então, um dia, Deus estava conversando com seus anjos e os seus anjos estavam subindo nos céus, diante do trono dele. E o Satanás, o diabo, entra no meio dos anjos, ele arruma uma brecha e ele entra no reino dos céus. E quando ele entra no reino dos céus, Deus pergunta: o que você faz aqui? E o diabo diz: eu venho vagando e rodeando a terra. E eu tenho observado algumas coisas. E Deus fala para o diabo: você viu o meu filho Jó? E o diabo diz: sim, eu tenho visto Jó. E Deus, ele se alegra na vida de Jó. E o diabo diz: lógico, ele te obedece porque ele tem bens, ele tem filhos, ele tem casa, tem propriedades. E agora Jó está prosperando e por isso que ele te obedece. Mas toca na vida de Jó. E Deus dá uma permissão para o diabo tocar e que ele nunca faça isso contigo. Permita com que o diabo toque em tua vida. E o diabo tem permissão para tocar na vida de Jó. Porém, quando o diabo toca na vida de Jó, Deus dá permissão para tocar na saúde dele, para tocar nos bens materiais dele e na família dele. Mas o diabo não tem permissão para matá-lo. Então, Jó, ele passa ali uma vida onde ele tem os seus piores momentos de vida. Os momentos que os filhos dele morreu, eu não sei se alguém passou, mas eu creio que já passou por uma perca de algum parente e sabe como é dolorido. Eu já passei por isso e eu sei como dói. Momento da morte. E Jó, ele perde tudo.
E a mulher de Jó diz, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó não faz isso. Jó, ele persevera até o final. E depois de tudo, o que acontece é que Jó, ele tem um encontro com Deus e Deus restaura a vida dele. Deus restaura a vida de Jó e faz com que Jó prospere 2 vezes mais. No decorrer dessa história, Jó deixa passar esse versículo, ele faz um discurso no versículo, ele diz, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Logo depois, existia um homem muito sábio, chamado Salomão. Salomão, ele era filho do rei Davi. E Salomão, filho do rei Davi, ele se tornou o homem mais sábio da região dele. Se tornando o homem mais sábio, ele escreveu alguns livros. E um dos livros mais conhecidos do rei Salomão, ele está dentro da Bíblia, é o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, Salomão, ele diz que como você pensa por dentro, assim você é por fora. Como você é aqui dentro, assim você é por fora. Antes da gente entrar mais a fundo nesse tema intenções espirituais, eu quero te dizer uma coisa. O nosso coração, o nosso espírito, ele tem um idioma. Ele tem uma linguagem. Você vai para Porto Rico e lá eles estão falando espanhol. Você se muda para a França e lá eles estão falando francês. Se você vai na Austrália, eles estão falando inglês. Então, cada geografia tem um idioma. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Está travando essa transmissão? Qualquer coisa, qualquer que esteja travando, vocês falem para mim, tá bom? No final dessa aula, eu vou dar um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, falarem comigo, certo? Então, quando você muda a sua geografia, você muda a forma como você fala. A Marta falou que de vez em quando trava, mas pode ser a sua conexão, certo? Eu coloquei uma internet muito boa. Inclusive, gente, eu estou aqui no escritório do Guia do Enriquecimento Judaico, escritório que eu contratei pessoas para dar um suporte a vocês, para falarem com vocês, certo? E em breve eu vou estar postando mais sobre isso. O que acontece? Quando você muda de geografia, você muda a linguagem. Quando você vai para o sul do país, lá eles falam, quem é de Curitiba fala piá, quem é do Rio Grande do Sul fala tchê, quem fala bá. Quando você vai para a Bahia, para Salvador, você fala ó paí, ó paí. Quando você vem para o Nordeste, você fala diferente, boa tarde, bom dia. Como eu falo aqui no Nordeste, eu sou nordestino, moro em Maceió, Alagoas, e eu tenho meu sotaque. Se você for um pouco para o norte, para o Pará, lá é outro sotaque totalmente diferente. Lá eles falam eras, mas quando, fala chiando. E cada local do Brasil tem um sotaque diferente. Agora, se eu perguntar para você, qual o idioma do mundo espiritual? Qual o idioma do reino de Deus? Será que tem um idioma nos céus? Será que tem uma comunicação? Será que tem uma linguagem específica no reino dos céus? E esse é um questionamento que me assolou durante muito tempo. Qual é o idioma que existe no reino dos céus? Qual é o idioma que Deus fala? É o hebraico? Teoricamente, sim, porque o povo escolhido de Deus é o povo hebreu. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela foi escrita em hebraico. E depois ela foi traduzida para outros idiomas. Mas o hebraico, por si só, é um idioma comum terrestre. Então, o que acontece? Deixa eu desconectar aqui meu WhatsApp. Tá. Então, você pensa, o idioma do reino dos céus é o hebraico. Então, eu vou aprender a falar hebraico.
E aprendendo a falar hebraico, eu vou falar a linguagem dos céus. Quem aqui já pensou isso? Eu já pensei isso por muito tempo. Eu achando que, por falar hebraico, as minhas preces, minhas orações, as minhas músicas, louvores, chegariam de forma mais intensa nos céus. Afinal, o amém, quando nós falamos amém, nós estamos falando em hebraico. Quando nós estamos falando aleluia, nós estamos falando em hebraico. Quando nós estamos falando Rosana nas alturas, Rosana é uma palavra em hebraico. Quando falamos o nome dos profetas, estamos falando em hebraico. De fato, o hebraico tem sim um peso. Mas existe um idioma no reino dos céus, que é o idioma que todos nós temos e nós não utilizamos de forma correta. E o idioma que se fala no mundo espiritual é o idioma das intenções. São as suas intenções que guiam quem você é. É a intenção do seu coração que fala quem você é. E essa parte de intenções, que envolve muitas coisas, envolve palavras e sentimentos, é algo que modificou toda a minha forma de viver. E hoje, se vocês entenderem que vocês precisam ter intenções definidas para conseguirem prosperar, vocês vão muito longe. O que acontece? Uma vez, Jesus, toda vez que eu falar Yeshua, eu vou estar falando Jesus, tá? Não estranho. Mas, uma vez, Yeshua, ele estava andando e ele estava pregando ali em Israel, na Judéia, e ele é questionado. Vocês comem muito, chamando ele de comilão, que vocês fazem festa, vocês são beberrões. E perguntam a ele se os alimentos, a questão dos alimentos, que Deus proíbe carne de porco, comer alguns tipos de carne, era vigente. E Jesus responde, não é o que entra na tua boca que te torna impuro, mas é o que sai da sua boca que te torna impuro. E quando você estuda o Guia do Enriquecimento Judaico, que eu creio que a maioria aqui já estudou, você aprende que palavras são faíscas no mundo espiritual. As palavras que nós falamos, ou aquilo que nós falamos, são faíscas no mundo espiritual. E essas faíscas espirituais, elas modificam a nossa vida. Mas uma faísca, ela tem o poder de se tornar um grande incêndio. Concordam comigo? Uma faísca, ela pode sim se tornar um grande incêndio. Quantas e quantas vezes, andando na estrada, a gente vê uma pessoa que joga uma bituca de cigarro e quando ela toca no asfalto, ela gera uma grande faísca. Muitos de vocês já viram isso, ou já viram acidentes que tomaram proporções enormes apenas com uma faísca de um isqueiro. Eu já vi isso e todo mundo já vivenciou isso. As palavras em si, elas podem sim ou não se tornarem um grande incêndio. A faísca da minha palavra pode sim se tornar algo sem proporções. Mas isso só acontece quando as minhas palavras encontram combustível para queimar. Então, uma palavra por si só, ela pode se tornar um incêndio. Porém, somente se houver combustível. É necessário que haja combustível. Porque uma faísca, para ela se tornar um incêndio, tem que ter um papel, tem que ter uma gasolina, tem que ter alguma coisa que possa gerar uma combustão. É o que nós chamamos de combustível. O nosso carro, quando nós damos a partida nele, quando giramos a chave, ou tem aqueles que é o botão, você está dando a partida, você está dando uma pequena faísca no motor. E essa faísca no motor, ela faz o seu carro girar. Mas veja, começa de uma faísca.
Só que existe algo muito mais importante do que as palavras. São as intenções das palavras. Então, você coloca assim, palavras são poderosas. Você até escuta sua mãe, sua avó falar muito. Eu escutava demais a minha avó falar que palavras têm poder, palavras têm poder. Minha avó falava muito isso. E você escuta isso com frequência, que palavras têm poder. Só que, além das palavras que têm poder, as intenções do nosso coração têm um grande poder. E essas intenções dos nossos corações, do seu coração, ela tem um grande poder. E nós, muitas vezes, não sabemos como controlar as intenções do nosso coração. O que é uma intenção? Uma intenção é um direcionamento do seu ser profundo. É um direcionamento da sua alma. A sua alma tende para algum lugar sempre. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele disse: eu não faço o bem que quero fazer, mas eu faço o mal que eu não quero fazer. Olha o que Paulo diz. Paulo diz, olha, o meu coração, a minha mente, ela quer fazer o bem. Mas na hora de praticar, eu não faço o bem. Eu faço o mal que eu não quero fazer. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa carne, ela está contaminada por um mal. E esse mal, muitas vezes, nós não queremos fazer. Muitos de nós agimos em certos momentos com inveja, com desprezo, com superioridade. Nós agimos achando que nós sabemos de tudo. Gente, eu sou professor de vocês, eu estudo teologia. Começou a falhar o som. Estão me ouvindo, gente? Falem aí se estão me ouvindo. Ok, Alexandre? Fernando, vamos lá então. Então, as intenções do nosso coração é algo mais profundo. E uma intenção, muitas vezes, é algo que nós não queremos praticar. Uma intenção pode ser uma inveja. Quantos aqui já se pegaram sentindo inveja? Levanta a mão. Eu já me peguei sentindo inveja. Gente, é a natureza do ser humano. Quantas e quantas vezes eu não me peguei tendo raiva, vontade de esganar um. Eu mando um funcionário fazer uma coisa, um funcionário meu fazer uma coisa, ele vai e faz pela metade. Então, isso gera, e é comum, gente. Você não precisa controlar, você não precisa ser perfeito, você não precisa dar uma de bonzão. Nossa, ele é o professor Beto, ele é o mais sábio de todos. A sabedoria, ela é relevante. Tem gente que sabe jogar futebol, tem gente que não sabe. Então, ela é relativa. Por exemplo, você pode ser um bom jogador de basquete e um péssimo jogador de futebol. É relativa. Você tem o dom de aprender a se tornar sábio, a dominar sobre suas emoções, a ter intenções verdadeiras. E as pessoas vêm e me perguntam: Alberto, qual a palavra que eu falo em hebraico para ter a resposta das minhas orações? E eu ensino no Guia do Enriquecimento Judaico que não é só uma palavra, mas sim você mudar a sua fisiologia, mas sim você mudar a forma como você direciona as suas intenções, a intenção do seu coração. Deus, ele conhece as intenções dos nossos corações. Deus, ele sabe as intenções dos nossos corações. E eu estou explicando para vocês, de forma científica, como funciona o mundo espiritual. Parece uma coisa paradoxa, mas é basicamente isso que eu estou tentando ensinar para vocês. Eu estou tentando mostrar para vocês, de uma forma mais profunda, os mecanismos que existem no mundo espiritual. Gente, existem mecanismos no mundo espiritual. Existe uma ciência por trás do mundo espiritual. O mundo espiritual ele funciona de forma legalista. Existe uma lei no mundo espiritual.
Existe uma legislação no mundo espiritual. Quem aqui estuda direito, quem aqui é advogado, quem aqui é juiz, quem aqui trabalha com jurisprudência, vai entender o que eu estou falando. Você não pode simplesmente chegar no mundo espiritual e burlar leis. Não é assim. Não é assim que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é um mundo legalista. Então, por exemplo, o que é legalista? O diabo, ele age através de brechas. E ele entra em nossas vidas através de brechas. Brechas como mentira, como prostituição, como pornografia. Isso são brechas que você abre no mundo espiritual. E se você puder anotar aí, inclusive, você anote. Toda ação física tem uma reação espiritual. Então, todo ato físico que eu tenho, existe uma reação espiritual. Então, nós vivemos num mundo de ação e reação. Eu me movimento no mundo físico e isso agita o mundo espiritual. Um exemplo, toda vez que você se levanta para orar, dá ou não preguiça? Dá preguiça. O nosso corpo não quer orar. Às vezes a gente está orando quando se pega pensando em outras coisas, a mente voando. Aí você, eu tenho que voltar para a minha oração. Aí começa a orar de novo, começa a orar de novo. Isso é comum, tá? Principalmente para quem é novo aqui no Guia do Enriquecimento Judaico. Porque a nossa mente não está acostumada. Então, é um costume. É um costume você tornar a oração. Então, a oração, ela é uma luta contra a sua carne. Carne e espírito, eles pelejam contra si. Eles querem direções opostas. Por isso que Yeshua diz, existem demônios e principados que eles só saem com jejum e com oração. Então, é necessário existir o jejum, é necessário existir a oração. Gente, chegou agosto. A gente tem o quê? 4 meses para o final do ano. 4 meses para você realizar os seus sonhos mais profundos, mais íntimos, fechar aquele contrato. 4 meses para você vender, fazer aquela venda, bater aquele recorde. 4 meses para você viver de extraordinário ainda esse ano. E eu estou falando para vocês como usar o mundo espiritual a favor de vocês, como vocês se libertarem do mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo legalista, é um mundo que existe leis. E o diabo ele só vai tentar se existe uma brecha ou se Deus permitir. Então, quando você vai orar, bate aquela preguiça, ou então a sua mente fica indo a 1000 lugares e você não sabe aonde está a sua oração. Até o momento que você para, se concentra e volta para a oração. Entenda, no seu coração existem setas. Imagine, vou pegar aqui 2 canetas. Não pode encher do outro. Com uma caneta. Vocês estão vendo essa caneta? Essa caneta representa as intenções do nosso coração. Então, todas as vezes nós estamos tirando do nosso coração setas. Setas estão saindo e indo para o mundo espiritual. Tudo aquilo que sai, a física diz o quê? Toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que sai, volta. Então, ela sai e ela volta. Então, o mundo espiritual ele é um mundo de energias. E Deus fala isso. Deus fala isso. Então, como é que eu uso essas intenções? Tudo que sai do meu coração, volta. Então, se eu estou desejando uma coisa, eu quero, vai voltar, mas eu quero. Mas se você começa a entender que eu sou grato pelo meu computador, vou dar um exemplo do computador, vocês estão vendo aqui. Eu sou grato pelo meu computador, esse sentimento de gratidão vai retornar. Então, você não tem que vibrar pedindo, mas vibrar agradecendo. E quando você se sentir grato, você vai dizer, eu preciso de um computador melhor que esse, porque esse aqui é bom demais para mim. E agora,
ele precisa ir para outra pessoa e eu preciso de um novo. Ou então você vai usar o momento presente para modificar o seu futuro. E você só vai fazer isso vibrando, saindo do seu coração uma intenção de gratidão. Lembre-se, é do seu coração que saem as intuições. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Quantos aqui já leram essa passagem? Onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. A Luciana já levantou a mão aí. Ó. Luiz Carlos também. É basicamente isso. Aonde o que está no teu coração, vai estar o teu tesouro. Aonde estiver o seu coração. Então, se o seu coração estiver em Deus, seu tesouro vai estar em Deus. É basicamente isso. E eu provo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. O coração de vocês tem que estar em Deus. O apóstolo Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera de alguma coisa não sendo nada, engane-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, o que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo diz: olha, se no seu coração estiver paz, amor, mansidão, domínio próprio, seu coração vai estar no Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que ele traz de volta tudo aquilo que está no seu coração. O negócio é que nós temos no nosso coração apenas desejo. Desejo, eu quero, eu quero, eu quero. E uma vez conversando com uma aluna, se não me engano, a Nadia, ou a Márcia, eu não me lembro, a aluna da Escola da Sorte. E ela me falou que Deus, que não, isso aqui não é uma lojinha de Deus. E eu gostei muito desse nome que ela usou, lojinha de Deus. Onde você vai, entra, faz as compras e sai com aquilo que você pediu. Não é assim, não é uma lojinha de Deus. Primeiro você dá. E como é que você dá a Deus? Deus, dá aqui o meu coração. Essa passagem que eu acabei de ler fica em Gálatas capítulo 5, tá? Gálatas capítulo 5. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta para os crentes que moravam na cidade de Galácia, certo? Então, é basicamente isso que acontece. Mas o que é que tem no seu coração? Se eu fosse perguntar hoje para vocês, Luiz Carlos, não precisa responder, Luiz Carlos, mas aqui, analisando, o que tem no seu coração? Quais as coisas que saem do seu coração? Sinaia Quadros. Sinaia Quadros está aqui. Sinaia, se hoje Deus perguntasse o que tem no seu coração, se Deus ele lesse o seu coração, o que você responderia? O que você responderia, Luciana? O que você responderia, Agostinho? Se hoje vocês estivessem diante de Deus e Deus perguntava, olha, o que tem no seu coração? O que tem no coração de vocês? Qual a intenção do seu coração? Não precisa responder não, tá, gente? Tem gente que responde, não precisa responder. É um questionamento. Porque quando nós respondemos, nós podemos responder o que queremos. Mas as nossas intenções são profundas.
Será que você está desanimado? Será que você está ansioso? Lembre-se, aquilo que sai do seu coração é o que volta para o seu coração. Ah, Alberto, isso aí é conversa fiada. Tá bom. O sangue que circula no teu coração, que bombeia, o que o teu peito bombeia, ele vai e volta? Me diz se o sangue que entra no teu coração, ele não circula o teu corpo todinho e volta para o mesmo coração. Lembre-se, o mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. O mundo físico é um espelho do mundo espiritual. Se todo o sangue que entra no nosso coração é o sangue que sai do nosso coração, no mundo espiritual também é assim. O mundo espiritual é um mundo de trocas. O ar que entra nos teus pulmões não pode ficar preso nos teus pulmões. Se o ar que entra nos teus pulmões ficar preso e você não soltar, não devolver, você morre. Morre ou não morre, Luciene? Morre. Aquilo que entra no teu coração é aquilo que saiu do teu coração. Aquilo que está na tua vida é aquilo que entrou na tua vida, que saiu da tua vida. Então, quer mudar a tua vida? Modifica o que está saindo do teu coração. Modifica as tuas intenções. E eu convido vocês para entender sobre essas intenções. Eu convido vocês a entenderem e se arrependerem das intenções erradas do coração de vocês. Se arrependam das intenções erradas dos seus corações. Se arrependa daquilo que o seu coração teve a intenção de fazer mal. Quantas e quantas vezes eu tive a intenção de fazer mal? Quantas e quantas vezes eu não me arrependi e cheguei em casa chorando? Gente, Deus conhece as intenções. O mundo espiritual é um mundo que conhece essas intenções. Não existe inglês nem espanhol no mundo espiritual. Existem intenções no mundo espiritual. Existem intenções. Qual a tua intenção? Muita gente parou, pensou. Realmente faz sentido. A intenção no seu coração tem que ser profunda. Como nós lemos em Jó, no capítulo 3, versículo 25. Aquilo que eu temia aconteceu. Aquilo que eu temia aconteceu. Os seus sentimentos vai trazer de volta, através de fatos, o que tem acontecido. Roberto, eu estou endividada. Está endividada? Ó, vou ensinar vocês a saírem da dívida usando intenções. Você está endividado, endividada, preste atenção. Você vai pegar, você vai sentar e vai anotar todas as suas dívidas e para quem você deve. Certo? Nessas suas dívidas, você vai pegar e vai ligar para o seu devedor e vai perguntar se existe uma forma de parcelar a dívida. E você vai tentar parcelar o máximo que você puder. E você vai sair das dívidas. E se você não puder parcelar naquele momento, você vai dizer para ele: olha, eu tenho a intenção de pagar. Minha intenção não é te deixar no prejuízo, mas no momento eu não posso. Eu vou te ligar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a quantos dias, para a gente tentar renegociar novamente essa dívida. Alberto, mas eu não paguei. Mas a sua intenção que você deixou para a pessoa, para o seu devedor, para o seu credor, é de pagar. E o universo vai entender isso. A minha intenção é de pagar. O que vai voltar? Condições para você pagar. Façam esse teste e depois me contem o testemunho. As portas vão se abrir,
algum contrato vai aparecer, alguma coisa vai aparecer, mas vai acontecer. Porque eu tinha uma dívida no banco, eu tirei um empréstimo em 2018, tirei um empréstimo de 30 mil no Banco Bradesco. E a minha intenção, quando eu tirei esse empréstimo, era de não pagar. Eu queria dar um calote no Banco Bradesco, o empréstimo foi aprovado e tal. Quando eu comecei a entender essa linguagem de intenções, eu liguei para o banco, a dívida já estava muito avançada. Gente, eu estou falando de algo particular meu, tá? E eu negociei com o banco, dei uma entrada, parcelei em 5 vezes. E eu não tinha o dinheiro nem da entrada. Isso foi em 2020. Eu nem sonhava em dar o guia do enriquecimento judaico. Eu nem sonhava com isso aqui. E quando eu entendi as intenções, o que aconteceu? O dinheiro apareceu. Porque a minha intenção é de pagar. Se a sua intenção é de pagar, você vai. Ah, Alberto, a minha intenção é trocar de carro. Vai e faz o test drive no carro dos seus sonhos. A minha intenção é mudar de casa. Vai no LX, pesquisa a casa que você quer morar e vai lá e faz a visita na casa. O mundo espiritual gira por intenções. E depois? Não existe depois no mundo espiritual. Vou explicar como funciona o mundo espiritual. Alguém chega e oferece água para mim. Eu não quero água. O que eu falo? Eu não quero essa água. Eu não quero essa água. No mundo físico funciona assim, certo? No mundo espiritual, alguém chega e me oferece água, eu tenho que falar, quero ficar sem beber água. Quero ficar sem beber água. Porque o mundo espiritual não entende intenções negativas. Por exemplo, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, o que vai repercutir é sempre a intenção, não as palavras. Então, se sua intenção é, por exemplo, eu não quero dormir, você não pode falar, eu não quero dormir no mundo espiritual. Você tem que falar, eu quero ficar acordado. Então, eu não quero dormir, eu não quero dormir, eu não quero dormir. O que o mundo espiritual vai entender é que você quer dormir. Você tem que vibrar na frequência do eu quero ficar acordado, eu quero ficar acordado. Aí eu tenho um aluno aqui que diz bem assim, eu quero viajar, quero conhecer o mundo todo, mas eu não quero ficar rica. É lógico que ela quer ficar rica. Só que ela está tão reprimida que ela não consegue falar as intenções do coração dela. Mas o mundo espiritual conhece as intenções dela. E vocês conhecem as intenções de vocês. E qual o problema, minha gente, de ser rico? Qual o problema de ser abençoado financeiramente, pelo amor de Deus? Se vocês não quiserem o dinheiro que Deus colocou na mão de vocês, mandem para mim, que eu quero. Vou mandar meu Pix aqui para vocês. Deus tá mandando bênçãos para vocês através do dinheiro. E as intenções de vocês é ter mais, ser mais abençoados. Conseguem compreender? Aqui colocou o professor, a minha intenção é enriquecer. Perfeita. Perfeito. A minha intenção é enriquecer. Então, acorde todos os dias pensando em enriquecer no relacionamento, em enriquecer na sua conexão com Deus, em enriquecer na sua saúde, que é importante, enriquecer no dinheiro, que é muito importante também. Entendeu? Busquem enriquecer. Busquem essa prosperidade que é um presente de Deus. É um presente de Deus. Então, a intenção de vocês tem que ser clara. Deus, eu preciso disso, eu preciso prosperar. E Deus vai abençoar vocês. Esse é o nosso Deus.
Tem uma passagem, deixa eu ver aqui onde é essa passagem, só um minuto. Se não me engano, é em Jeremias. Isso, Jeremias 29. Vou ler aqui para vocês. Olha o que diz em Jeremias 29. Jeremias 29, no versículo 10. Assim diz o Senhor. Quem é que diz? O Senhor. Quando se completarem 70 anos a Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos. Plano de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E vocês me procurarão, e vocês me acharão, quando vocês procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações. O profeta Jeremias, ele está falando. O profeta Jeremias, ele está falando para o povo de Israel. E um profeta é aquele que é o porta-voz de Deus. E ele está dando um recado para o povo de Israel. É um recado de Deus para aquele povo. E ele diz assim, e Deus fala para o povo, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar esperança no futuro. O povo ouviu isso da boca de Deus. E um profeta profetizou aqui na palavra de Deus isso. Isso se estende a todos nós. Isso se estende para você. Esse é o plano que Deus tem para você. Plano de trazer prosperidade para você. A nossa mente, ela é muito fácil de ser roubada. A nossa atenção é muito fácil de ser roubada. Leila. Tá me ouvindo, Leila? Está chegando um tempo de prosperidade em nossas vidas. Um tempo de resgate e governo. Um tempo de abundância em nossas vidas. Deus, ele quer fazer algo extraordinário em nossas vidas. Então, ele começa modificando, primeiramente, nossa mente. Depois, ele modifica o nosso coração, o nosso corpo. E aquilo começa a mudar e muda a nossa atmosfera, muda a nossa geografia. Daqui a um ano, nós estaremos em nossas casas novas, com a nossa família, rindo de todo o tempo que passou, rindo das dificuldades. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo do nosso Deus. O desejo de Deus é nos trazer prosperidade. Ele deixa a intenção. A intenção de Deus é essa. Isso é o que sai do coração. E nós temos que estar alinhados com o coração de Deus. Por isso a importância de andar com pessoas certas. Por isso a importância de desligar a televisão na TV Globo. Por isso a importância de estudar a palavra de Deus. Por isso a importância de ir a uma igreja. Por isso a importância de participar de uma aula dessa. E vocês conhecem. Vocês sabem sentir o cheiro. Vocês sabem sentir as intenções espirituais. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual é real. Cabem a vocês entenderem isso. Cabem a vocês entenderem isso e praticar isso. Amém?
Amém? Quantos aqui foram abençoados essa noite? Quantos aqui vão ser aqui abençoados? Esse é o momento que eu abro para perguntas, tá certo? Um momento que vocês podem fazer uma pergunta e eu vou responder. Como tem muita gente aqui, e se eu abrir o microfone de um, sei que vai dar uma confusão terrível. Eu já passei por isso várias e várias vezes. Então, para não causar esse constrangimento, né, ficar tumultuado, eu queria que vocês fizessem perguntas no chat. Quem quiser fazer sua pergunta, faça sua pergunta no chat. Eu vou estar respondendo, certo? Porque muitas vezes nossa dúvida é semelhante à dúvida do nosso irmão. Tá bom? Então, alguém perguntando aqui. Ó, fica em Jeremias 29. Gente, prestem atenção no que sai do coração de vocês. Sejam verdadeiros com vocês mesmos. Sejam verdadeiros. Mulher tem muito disso. Mulher, quando vai sair, ela... Quem é mulher aqui que vai me entender? Ela vai ser, tô me achando tão feia hoje. A mulher... Tem dias que a mulher sai de casa, tô me achando tão bonita hoje. A intenção é, você sabe se reconhecer. Do mesmo jeito que quando você sai de casa, você é bonita ou feia, você consegue também saber quando o seu espírito está alegre ou está triste. E toda vez que o seu espírito estiver triste, você dobra seu joelho e ora. Quantas e quantas vezes eu estava com o meu espírito triste, eu fui no banheiro, sem ninguém me ver, e orei, Deus, muda a intenção do meu coração. Quando eu adotei isso, eu comecei a prosperar. Tem gente no WhatsApp reclamando que não está conseguindo entrar. É 100 pessoas. É 100 pessoas que são escolhidas por Deus. Vamos lá. Quando as dívidas já superaram em muito nosso salário, o que fazer? Leila, renegociar. A intenção do seu coração faz com que você consiga manifestar coisas. Então, você vai renegociar. Primeiro, quando você faz essa renegociação, você ativa a intenção espiritual e também você confia em Deus. Então, a prosperidade vem uma aposentadoria, vem um negócio, vem alguma coisa, acontece. Então, verifica todas as suas dívidas, fala com os seus credores, converse com seus credores e vê o que está no seu coração, certo? Se prepara espiritualmente para isso, tira a ansiedade do coração e tenta renegociar a dívida. Isso. O mundo espiritual é como uma criança. Não podemos falar não. Não, o mundo espiritual não chega a ser como uma criança, Alexandre. O mundo espiritual ele chega a ser como uma terra. Qualquer semente que você plantar, ela vai nascer. Semente boas e semente ruins. Então, escolha basicamente as sementes. Sementes são as palavras que nós lançamos. O mundo espiritual, se você puder anotar, anota aí. Tá, Alexandre? O mundo espiritual funciona como uma terra. E ela vai sempre gerar o fruto que eu semeei. Sempre vai nascer a semente que eu plantei. Então, a semente que você plantar vai nascer, vai germinar e vai dar frutos. O não existe. O não é uma semente. São só intenções positivas. Por exemplo, você não pode dizer, eu não quero dormir. Você tem que dizer, eu quero ficar acordado. Você plantou a semente do dormir. E eu plantei a semente do ficar acordado. Qual semente vai nascer? A que você plantou. Eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Você plantou a semente do quero. E você sempre vai querer ficar rico. Mas
eu sou rico. Eu sou rico. Tudo que eu faço dá certo. Onde eu coloco a minha mão dá certo. Onde eu coloco a minha mão prospera. Aí você está plantando essa semente. Certo? Tenho uma dúvida. Sempre que estou sozinho, sinto a presença de alguém, olho e não vejo ninguém. Maria Silva, isso pode ser uma possessão, isso pode ser uma maldição hereditária, isso pode ser várias coisas, tá? Maria Silva, eu recomendo você procurar uma congregação, uma igreja, alguém que que possa te guiar espiritualmente de acordo com a Bíblia, tá? Não recomendo que você procure centros espíritas e nem igreja católica. Nada contra a igreja católica, mas eu tenho que recomendar o certo. Então, pode ser uma possessão, pode ser algo que está te impedindo de avançar, pode ser uma maldição dos seus antepassados, certo? Alberto, mas esse negócio de maldição existe, gente, existe, tá? 30% das coisas que dão errado na sua vida por causa de pecados dos antepassados, tá bom? Isso é inquestionável, tá na Bíblia, Jesus falou disso, no Novo Testamento tem, no Antigo Testamento tem, tá certo? Inclusive, quem é aluno da Academia Bíblica tem acesso à aula de heranças espirituais, tá bom? Luciane Dales, eu só quero agradecer a você, professor, por todo o ensinamento. Eu creio e recebo a prosperidade. Amém, minha irmã. É uma honra estar aqui com vocês. Professor, qual é a oração, música que o rei Salomão fazia, ouvia? Gente, essa oração e essa música eu não sei. Se você tiver a intenção no seu coração, essa vai ser a música que Deus quer ouvir. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se você for querer imitar Salomão, você não vai gerar a sua essência, tá? Então, tenta gerar a sua essência, sabe, Maria Luísa? Tenta ter a sua própria música, escrever a sua própria música, o seu próprio louvor, escrever a sua própria oração. Eu tenho uma dúvida. Quando faço a oração que você ensinou na aula, às vezes eu falo em nome de Jesus. Pode? Pode, sim. Ou Jesus, ou Yeshua. Só não pode falar o nome errado. Nome de outros deuses. Mas ele sabe e ele entende as intenções. Gente, é a intenção do seu coração que é o idioma espiritual. Como se concentrar para o momento de aflição, por preciso muito da bênção. A Bíblia diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Então, você não pode andar ansioso por coisa alguma. Eu sei que a bênção que você precisa pode ser um emprego, salário, cheque, contrato, alguma coisa que você precisa. Mas você não pode andar ansioso por essas bênçãos, por essas coisas, porque não existe ainda. O futuro não existe. O futuro pode ser modificado. Então, você tem que se concentrar no agora. Quando você se concentra no agora, você encontra Deus. Deus, ele é o presente. Entende isso, Fábio? Inclusive, seu nome é lindo, cara. Fábio Filho de Oliveira. Se você soubesse o poder que tem uma oliveira. A oliveira foi uma das árvores que os judeus usaram para esconder os nomes dele. Quando eles saíram de Portugal, eles chegaram no Brasil, tinham que esconder o nome, então colocavam o nome de plantas e flores e animais. Entendeu? Então não ande ansioso. Confia em Deus. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, Deus quis assim, confio em Deus e ponto. Entendendo isso, eu modifiquei tudo na minha vida. O futuro está na mão dele. Ele tem plano de prosperidade para mim. Se ele tem plano de prosperidade para mim, se acontecer, amém, foi ele que fez. Se não acontecer, ele não quis, porque ele tem um plano melhor para mim. Então, quando eu entendo isso e vivo agora, eu me desfaço de tudo que fica para trás. Tudo que fica para o lado. Olha o que diz em Jeremias. Bem assim. Assim diz o Senhor. Porque eu sou o Senhor e eu os conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se Deus ele tem isso para a gente, por que, Fábio, eu vou me preocupar com o futuro? Se der certo, deu, foi ele que fez, Fábio. Se não der certo, foi ele que quer algo melhor para mim.
Então, eu confio nele. Ora de manhã, tá? Amanhã de manhã começa todo dia orando. É sua esposa que está aí do seu lado? É. Ora com a sua esposa. A Bíblia diz que o que dois ligares na terra será ligado no céu. Então, a oração feita em dois tem um grande poder. Então, ora com a tua esposa, tá? Ora com a tua esposa de manhã. Apresenta teus pedidos a Deus e confia nele. E ele vai direcionar. Ó, só eu falar isso para você aqui agora, a sua alma já modificou, não já? Você já modificou o seu coração, já lhe deu mais esperança, não já? Isso que acontece, Fábio, é porque eu consegui tocar no seu espírito. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, a palavra que saiu da minha boca foi uma faísca, e o seu coração foi a terra fértil. Então, essa palavra acalmou o seu espírito, acalmou a sua alma. Então, isso é o que Deus quer fazer contigo. A bênção vai vir, seja amanhã, seja depois, mas ela vai vir. Sabe por que ela vai vir? É complexo isso que eu vou falar agora, mas só você vai entender, porque ela já chegou. Aí você descansa. Amém? A Luciana, minha vida mudou muito depois do dia do enriquecimento judaico e academia bíblica. Faço as orações todos os dias e comecei a prosperar. Amém, Luciana. Luciana, é uma honra para mim estar aqui. Eu faço isso com muito prazer. Ó, são 9h18. Eu estou morrendo de saudade do meu filho, do Joaquim. Um filho de 4 anos que eu tenho. Mas estar aqui com vocês é algo que eu amo demais. Ver o teu sorriso, Luciana, ver o Fábio, ver a Sinaia, ver todos vocês aqui, é uma coisa que não tem preço para mim. Tá? Deixa eu admitir. Minha dúvida é, por exemplo, meu filho me pede uma determinada roupa na loja. E não tenho dinheiro no momento para comprar. Como devo falar essa frase? Você não vai falar que você não tem dinheiro. Você vai falar que estamos trabalhando para comprar depois. Filho, a gente não trabalhou o suficiente ainda, mas nós estamos trabalhando para comprar essa roupa em breve. Se você esperar, a mamãe vem aqui, o papai vem aqui, e a gente compra essa roupa juntos. Tá certo. Vamos trabalhar mais, vamos se esforçar mais para a gente conseguir. E você até acalma o coração da criança, porque ela, poxa, então é possível. Quando você diz, eu não tenho dinheiro, você coloca a impossibilidade no coração da criança. O Joaquim, esse final de semana, eu estava com o Joaquim e a gente estava almoçando, comendo comida havaiana na beira da praia, aqui em Maceió. Inclusive, venham para Maceió e visitem o escritório do professor Beto. Serão bem-vindos. E tinha uma loja de brinquedos. E uma loja de brinquedos em frente à praia, você sabe que não é uma loja que vende brinquedos comuns. Era aquela loja de brinquedos. E tem aqueles carrinhos elétricos. E o Joaquim queria que eu fosse lá na loja e comprasse um carrinho daquele. Lógico, eu posso comprar um carro daquele, mas não era a hora. Porque eu tenho outras coisas à frente. Eu tenho empresa, tenho vários funcionários para pagar, final de mês, e não era a hora de comprar aquele carrinho para o Joaquim. O que foi que eu fiz? Eu disse, filho, a gente está trabalhando para comprar esse carrinho. Hoje a gente não vai comprar, mas a gente vai trabalhar um pouquinho e a gente vai vir e vai comprar aquele carro preto que você gostou. Ele disse, tá bom, papai, a gente vai vir depois, né? Vai. E assim você dá uma ordem para o futuro. E você planta a possibilidade ao invés de impossibilidade no coração da criança. Tá? Sempre entenda. Palavras são sementes, palavras são faíscas. Uma faísca se torna um incêndio, uma semente se torna uma árvore. Então, jogando na terra certa ou jogando numa área que tem combustível, a sua palavra vai tomar proporções inimagináveis. Então, o que é mais forte que a palavra? As intenções. A sua palavra ela tem que ser direcionada. Por exemplo, quantas e quantas pessoas eu vou mudar de vida, vai, se levanta e muda de vida. Eu vou parar de fumar, vai, para de fumar. Eu tenho um testemunho de pessoas que fizeram isso, deu muito certo.
porque entenderam as intenções das palavras. Professor, eu quero aprender a ter frequência de ler a Bíblia. Aqui eu tenho tanto procurado versículos que o Senhor lê e não acho. Então me indique uma para eu ter. Como eu disse, quero aprender a ler e entender o que ela transmite. Vera, isso é um esforço que você tem que fazer, uma prática constante, tá? O que funciona? Separando 1 hora no seu dia, por exemplo. Bota o relógio para alarmar, o alarme para tocar, e você vai ter um momento da oração da Bíblia, certo? Já fiz essas renegociações. Eu era gestora de uma escola estadual, e de 1 hora para outra eu saí do cargo e perdi quase 7 mil em gratificações. Leila, continua, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E como eu já tenho ouvido o seu testemunho, eu quero ouvir muito mais. Em relação às minhas dívidas, eu entrego a Deus, porque a minha intenção é de pagar, e Ele sabe. É isso aí, Luciana. Professor, estou sentindo amor por sua vida. Amém, Elcio. Isso aí, o que você está sentindo é algo que eu planto todos os dias. Amor por meus alunos. Tá? Mundo espiritual é a terra que vai gerar o fruto que plantei. Perfeito, Flávia. A Flávia entendeu. Flávia entendeu. Agora eu entendi, gratidão. Professor, estou me cobrando um cheque de mais de 20 anos. Devo renegociar, mesmo na dúvida da veracidade dessa empresa? É bom procurar uma delegacia ou um advogado, tá? Se estão te cobrando um cheque que você não lembra de 20 anos atrás, até porque a legislação brasileira faz com que a dívida possa se extinguir com 7 anos, se não me engano. Há 20 anos atrás, um cheque que você não se lembra, tem que ter esse cheque aí. Enquanto existe legislação para isso, o diabo ele faz justamente isso. Ele age nas coisas que nós não entendemos. Quando nós começamos a entender, nós freamos a ação do inferno. Entendeu? Professor, quando eu paguei esse curso, eu estava desempregado e não tinha como pagar minha faculdade. Então falei, vou pagar, e achei R$ 800 e fui chamada para trabalhar no mesmo lugar onde eu tinha pedido as contas. Sou grato. Milagres acontecem. Estou feliz, enfim, em casa. Voltei sábado. Amém, Heloísa. Gente, para quem não sabe, a Heloísa é uma aluna minha. Ela é aluna da Escola da Sorte, Academia Bíblica da Abundância. Todos os cursos ela participa. A Heloísa, ela fez uma cirurgia. Ela tem 80 anos de idade e se você conversar com ela, você parece estar conversando com a moça de 25 anos. Nova é ela, nova toda. Eu amo a Heloísa, cara. O amor que ela transmite é surreal. Tenho, às vezes, intuições de sempre acontecer, digo que Deus cochilou e deu vida. Luciana, Deus não cochila. Quem cochila é a gente. Quem falha é a gente. Deus ele é perfeito em tudo que faz. Professor, tenho muitos sonhos repetitivos. Será Deus? Sim. Esses sonhos repetitivos são Deus falando com você, Juliane. Talvez é um dom espiritual, tá? É um dom espiritual muito importante. Me procura no privado, Juliane, que eu quero conversar contigo. Tá? Isso é muito importante, esses sonhos espirituais. Tá? Minha família só empreende para dar emprego para os outros. Coloca dinheiro na fazenda e não dá lucro. Uma escravidão na fazenda de leite. Quero empreitar ter lucro. E sei que terei benefícios para os jovens que não sabem o valor que tem conhecer digital. A Flávia diz que a família dela tem uma fazenda e não consegue entender. Se eu perguntar qual o ramo que dá mais lucro no mundo hoje, é o ramo de fazendas. E a família dela não consegue ter lucros. O que acontece é uma maldição espiritual. É algo espiritual que precisa ser quebrado. Uma fazenda que não dá lucro tem alguma coisa errada. Ou é gestão, ou está tendo roubo, ou está saindo coisa. Mas não é normal uma fazenda não dar lucro. Fazenda é lugar de prosperidade. Todas as pessoas que prosperaram, desde os tempos antigos até os dias de hoje, são pessoas que tinham posses, tinham fazendas. Não é normal, Flávia, ter uma fazenda e não ter lucro. Fazenda é sinônimo de prosperidade. Fazenda é lugar de prosperidade. E você, sim,
pode modificar isso, atingindo o mundo espiritual. Começa a orar, pedindo revelações a Deus, e Deus vai revelar para vocês. Em breve vou estar lançando o curso de heranças espirituais. Estou indo para Joinville agora, dia 19, estudar com a Tânia Tereza. E em breve eu vou estar dando um curso específico sobre heranças espirituais. Gente, não é normal ter uma fazenda e não ter lucro. Muito grato por sua, sabe as palavras. Roberto é Alberto. Obrigado. Amém, Dário. Tamo junto, cara. Elizabeth, Deus abençoe. Amém. Professor, estou lendo seguro. Amém. Amém, Elcio. Professor, seus ensinamentos são bênçãos. Amém, Sinai. Nadia disse que depois do curso muita coisa mudou. Amém. Gente, eu vou deixar essa aula gravada, tá? Vou colocar ela no YouTube e vou mandar. Amém. Como direcionar minha palavra para emagrecer? Gente, emagrecer é fácil. É só não comer e fazer exercício. Só que o que acontece? O emagrecimento ele é um processo mental. Não é um processo de deixar de comer. É um processo mental. A nossa comida é emocional. O que nós colocamos no nosso corpo é emocional. A gordura que nós consumimos é emocional. É um escape, muitas vezes é uma rejeição, é um sentimento profundo. Então, é um escape. Entendeu? Como direcionar minha palavra para emagrecer? Você vai direcionar suas emoções, você vai ver as suas emoções. Muitas vezes nós estamos fazendo dieta e não conseguimos visualizar resultados logo. Parece até um nutricionista falando isso, mas eu não sou nutricionista, gente. Tá? Porque são coisas espirituais e realmente é espiritual, Raquel. Tá? Porque o espiritual ele mexe com a emoção. Entende? Então você vai direcionar suas emoções para isso. Muita gratidão. Leila, 5 anos. Qual é o nome da igreja que você participa? Eu participo da Maná Church. No meu Instagram, quem me segue no Instagram, de vez em quando eu compartilho o perfil deles. Você poderia falar um pouco mais do problema da idolatria, no sentido de atrapalhar a prosperidade e a abundância? A idolatria ela é um pecado que, quando você tira o foco de Deus, começa a adorar outra coisa, você é um idólatra. E a idolatria, ela movimenta maldições em nossas vidas. Ela administra maldições em nossas vidas. Então, a idolatria é toda vez que você deixa de adorar o que tem que ser adorado para adorar coisas que não têm poder. Antigamente existia a nação do Egito e existia a nação de Israel. E a nação do Egito é uma nação idólatra. Eles adoravam outros deuses. Então Deus mandou aquele povo para o deserto para tirar a idolatria do coração daquele povo. E o povo fez um bezerro de ouro. A idolatria carrega em si males e consequências terríveis. Por exemplo, no Egito tinha o Deus da chuva, tinha o Deus do casamento, tinha o Deus da sabedoria. E o povo judeu tinha um único Deus, que era o Deus de todas as coisas. Hoje em dia tem uma igreja que tem um Deus da chuva, tem um Deus do casamento, Santo Antônio. Isso é só uma desculpa para incrementar a idolatria no meio cristão. E nada justifica a idolatria. Então, a idolatria é toda vez que você deixa de adorar a Deus. Então, a sua adoração ela tem que se concentrar totalmente em Deus. Isso é um princípio de prosperidade. Você pode discordar de mim, você pode continuar, você pode dar outro nome para isso, você pode dar hiperlatria, hipolatria, ou latria, ou qualquer latria que for, mas isso é uma idolatria. O único digno de adoração é o nosso Deus, Adonai. É o Deus que está sobre todas as coisas. Ele é o único que pode responder nossas orações. E só existe um mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que é Jesus Cristo. Ele é o único que intermedia. Porque através de Jesus Cristo nós temos acesso ao trono de Deus. Então, se você quer prosperar, quebra as estátuas que tem na tua casa. Deixa ela de lado. Abandona essa prática. Não é uma prática benéfica para você, para a sua prosperidade.
Não é à toa que o povo judeu detém 25% da economia mundial, porque eles praticam esse princípio de adorar um único Deus. Ó, quem quer fazer a Escola da Sorte, fala comigo, que eu vou mandar o Francio. Estou me organizando para participar do SILC aqui no Distrito Federal em outubro. Amanhã passarei a ser aluno da Escola da Sorte, o último curso da plataforma que falta para mim. Gente, façam a Escola da Sorte, é muito importante. Eu estou indo para o SILC, agora dia 19, em Joinville, eu e minha esposa, para aprender mais sobre heranças espirituais. E quando eu voltar, eu vou voltar com muito conteúdo bom, tá? Orem por mim. Quando vocês forem dormir, se vocês quiserem agradecer, orem por mim. A oração de vocês é muito importante. Estou sendo toda hora contra-atacado pelo inimigo. O inimigo, ele tenta contra a minha vida diariamente. As coisas espirituais realmente acontecem. Do nada, um telefone meu estourou, não funciona mais. Levei para o conserto solucionou 2 celulares que estavam com o mesmo problema e o meu não consegue solucionar. É um celular assim, dos alunos. Esse celular aqui é o que tem um WhatsApp de todos do suporte. Está quebrado. Isso não tem explicação sobre o espiritual. Agora que eu estou indo para o SILC, que é o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, aprender mais, trazer coisas para vocês. Orem por mim, gente, é sério. Não está sendo fácil, não é fácil estar na posição que eu estou, sabe? Vocês entendem isso, sabe, Dário? Dário tá me ouvindo, que está prestando bastante atenção. É basicamente isso. Cochichou no meu ouvido. Sou da Escola da Sorte. Jaime, você é da Escola da Sorte, boa. Eu sou Beto, a minha vida financeira é equilibrada, mas sinto necessidade de ajudar pessoas que precisam. Qual o caminho a seguir? Terezinha, procura um projeto. Se você não tiver, eu tenho um projeto que eu ajudo, é o projeto Fé Viva. Agora em outubro a gente vai estar fazendo a festa das crianças. Inclusive vou fazer um movimento para arrecadar fundos para a festa das crianças. Para a gente participar junto, levantar a oferta dos alunos no dia do enriquecimento. Para gente, para adotar uma criança para o dia da festa da criança é R$10. Eu quero adotar 100 crianças. Estou começando a jornada de estudo, amém. Eu sou desde criança, aviso as pessoas que vão morrer, mas não é algo que me perturba. Mas são pessoas que eu não posso avisar para elas. Isso acontece desde a infância. O que será? Morgana, isso é um dom de Deus. É um dom que Deus te deu. É um dom de profecia. É um dom que o diabo tenta roubar, dizendo que é espiritismo, que é um monte de coisa, mas não é. É um dom de Deus que você pode usar no reino de Deus para prevenir pessoas. Então, eu recomendo você orar, procurar uma pessoa de Deus e modificar a sua vida. Flávia, me procura depois, tá? Me procura depois que a gente vai conversar bastante. Muito, tá? Flávia, eu vou te... Quem aqui quer aprender a ser rico de verdade? A Flávia comentou aqui. Me formei em terapeuta e quero ser próspera nessa área. Como devo fazer? Gente, o que eu vou ensinar aqui para vocês vai colocar vocês em outro nível. Vocês já foram numa feira e na feira tem alguém vendendo queijo e essa pessoa ela está oferecendo mostras grátis do queijo. Geralmente acontece no supermercado. Tem aquele cafezinho novo, tem aquele iogurte para você provar. É uma amostra grátis, é uma pequena amostra. Você que quer ser terapeuta, você que quer ser alguma coisa, você que tem algum negócio, tenta dar uma amostra grátis do seu produto para as pessoas. Dar é a mesma coisa que receber. A intenção é dar, mas o que retorna é o receber. Então, dê alguma coisa para as pessoas. Seja um canal no YouTube, seja um Instagram que produz conteúdo. Tudo isso vai fazer você prosperar.
As pessoas vão te notar. Tenho algumas dúvidas em relação após a morte. Eu sou da igreja evangélica e aprendi de uma forma e outro lugar diz outra coisa. O que o professor tem a dizer sobre esse assunto? Morreu, ou céu ou inferno. Depois disso, não tem mais nada. A morte, ela é uma extensão do que você é na Terra. Como você tem sido aqui na Terra, o seu espírito vai se estender. Muitas pessoas dizem, a minha vida é um inferno. E quando você diz, a minha vida é um inferno, você está certo. Muita gente diz, a minha vida é um céu. Quando você diz, a minha vida é um céu, você também está certo. Em ambos os casos, você está certo. Então, o seu espírito, a sua alma, ela continua viva. O seu corpo morre, o seu corpo adormece. O seu espírito volta para Deus. Mas a sua alma, ela vai para uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual é o que você já é na Terra. A Adriana quer fazer a escola da sorte. Quem quer fazer a escola da sorte, quem quer um atendimento direcionado, fala comigo no privado, tá? Maria também. Ó, todos vocês que estão aqui querem fazer a escola da sorte, consigo parcelar em 2 cartões, em tudo. Ó, o José é da escola da sorte. José, ativa teu som aí e fala o que é a escola da sorte. Pode ativar o teu som. Oi. Não, a Escola da Sorte é uma forma da gente se apropriar mais dos conhecimentos da abundância, da prosperidade, né? A gente tem uma aula individual com o professor. É muito bom. É uma forma da gente se aprofundar mais nesses conhecimentos e ter os benefícios, né, para a nossa vida. Eu fiz e foi muito bom. E assim que é uma forma também da gente se conectar mais com aquilo que a gente quer, né? E principalmente essa questão dessa conexão com Deus, assim, né? Com esse princípio, né? Que o professor traz muito isso, né? Essa conexão com Deus é que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Então, acho que a Escola da Sorte traz bastante isso. Feliz por você. O José Carlos, ele é meu aluno da Escola da Sorte, também é aluno de outros cursos. E na Escola da Sorte a gente tem o contrato da pobreza e o contrato da riqueza. E só existe um meio de você quebrar o contrato com a pobreza, que é queimando. E eu ainda vou fazer uma reunião com todo mundo da Escola da Sorte, próxima semana, falando sobre esse contrato. Se você tem pressa de mudar a sua vida, inclusive José Carlos fez aniversário esse ano, ele fez um trato comigo, a gente se reuniu, somente eu e ele, a gente conversou coisas particulares nossas. E eu tenho esse carinho, esse cuidado com os alunos da Escola da Sorte. E ele queimou o contrato dele. E em breve vocês vão ver grandes coisas, vocês vão ver o José Carlos vindo aqui e falando do testemunho dele, porque eu não tenho dúvida nenhuma do que Deus está fazendo na vida desse homem. Eu não tenho dúvida nenhuma. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho um orgulho muito grande de ter você aqui. Um orgulho muito grande mesmo. Ele é professor de história, um grande homem, e Deus está fazendo muita coisa na vida dele. E vocês que querem entrar na Escola da Sorte, eu recomendo que vocês se apressem, porque o que vem por aí, principalmente essa semana agora, é coisa muito grande. Eu gostaria de estudar mais assuntos relacionados. Pastor Antônio Teresa é bênção, tudo. Amém, amém, amém. Amém. Paguei as minhas dívidas adquiridas na pandemia, porém estas mesmas sempre estão me cobrando. Falam que não consta no sistema. Procura a justiça. Procura pagar. Mundo espiritual se levantar. Kátia falou, verdade. Amém. Gente, vou finalizar por aqui essa aula, tá certo? Essa aula vai ficar gravada, vou colocar ela no YouTube. Volto a dizer, é uma honra estar aqui com vocês. Nesse momento agora, eu quero separar um tempo para nós orarmos juntos. Quero que você
feche seus olhos, ou se você está com alguém, se está num local que tem muita atenção, quero que você vá para um lugar mais reservado. Se tiver com alguém assistindo essa aula, tá? Temos 94 pessoas aqui nessa sala. É um momento especial, um momento de oração, certo? Amém? Vamos orar. Quando acabar a oração, não saiam, certo? Continuem aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tomamos a Tua presença, Senhor Deus, porque Tu és bom, Pai. Tu és o único Deus e Tu tens domínio sobre todas as coisas, Pai. Tu sabe de tudo, Tu sabe nossos sonhos, Tu sabe a intenção dos nossos corações, Tu sabe nossas dívidas, Tu sabe quem são nossos devedores. Senhor Deus, o Senhor sabe o que nós pensamos, o que sai do nosso coração, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, eu estou liderando essas pessoas, eu estou à frente dessa aula, Pai. Mas e quantas vezes, Pai, eu não fui aluno, Pai. A própria vida me ensinou várias e várias coisas, Pai. Eu sei, Pai, que daqui desse local vai se levantar pessoas que vão governar, Pai. Pessoas extraordinárias. Pessoas que vão dar aulas, Pai. Pessoas que vão falar para multidões. Senhor Deus, levanta esse povo, Pai. Levanta essa geração. Deus, elimina de nosso meio todas as dores, Pai. Coloca em nosso coração, Deus, intenções verdadeiras, Pai. Intenções genuínas, Pai. Purifica, Deus, assim como o Senhor purifica o ouro, Deus, através do fogo. Queima o nosso coração, Deus, e que nosso coração possa arder por Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, Tu és o único Deus, Tu és o Deus de todas as coisas, Tu és o Deus do sol e também é o Deus da chuva. Tu, Senhor Deus, é o Deus que anda durante a noite, mas também é o Deus que anda durante o dia. Senhor, nos livra, Pai. Nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos das nossas intenções ruins, nos arrependemos dos erros dos nossos antepassados, Pai. Pecaram contra Ti sem saber, muitas vezes por inocência. Senhor Deus, se Tu és o Deus dessa aula, se Tu és o Deus que está aqui conosco, faz um milagre em nossas vidas, Pai. Deus, aparece aquele emprego, aparece aquele dinheiro inesperado, manda, Senhor Deus, aquele contrato, manda aquela bênção que só eu e o Senhor sabe, Pai. Manda, Deus, a bênção para essas pessoas que estão aqui, Pai. Manda uma bênção, Deus, através de dinheiro. Manifeste, Deus, a Tua vontade. Manifeste o Teu querer, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor sabe, que nós temos que saber o plano que o Senhor tem para nós, Pai. E os planos que o Senhor tem para nós é um plano de prosperar e não de causar danos. Nos dá compreensão, Pai. Nos dá entendimento para saber, Deus, qual a Tua verdadeira vontade sempre, Deus. E não nos desviar, Pai. Nos ensina, Deus, a confiar na Tua palavra. Nos ensina, Pai. Senhor Deus, colocamos a nossa vida diante de Ti. Deus, em Teu nome, Yeshua, eu repreendo todo demônio, todo principal, toda potestade em cada casa aqui representada. Eu anulo e cancelo os poderes de Satanás em cada casa aqui representada, em cada família. Nesse momento, toda retaliação do inimigo caia por terra, em Teu nome, Yeshua. Assim nós oramos e cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se sentem especial depois dessa oração? Essa oração que eu acabei de fazer, ela atinge o mundo espiritual. Ela atinge o mundo espiritual. E vocês têm que aprenderem a atingir o mundo espiritual também. Atinjam o mundo espiritual onde vocês estão. Amém? Vou fazer aqui um vídeo rapidinho. Gente, dá um tchau aí para a galera do Instagram. Todo mundo aí que está com a câmera ligada.
Aí, ó. Galera não quer ir embora. 1h47 de aula. E o pessoal aqui firme e forte. Eu amo vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, gente. Quem não me segue no Instagram, me sigam lá. Pra gente conversar, bater um papo. Tomar um cafezinho via Instagram. Às vezes eu faço uma live, certo? E em breve eu quero ouvir o testemunho de vocês. Amém, Fábio? Abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. E durmam. Eu não estou te ouvindo, Fábio. Ativa o som aí. Eu não ia falar porque eu ia tentar um contato com o professor posterior, mas eu não estou conseguindo acesso no curso de enriquecimento judaico, está dando só uma imagem com pandinha lá. E eu vi que outros irmãos ricos também estão passando pela mesma coisa, aí por isso que eu resolvi ver para ver se tem alguma solução. Já resolvi. Hoje de manhã já resolvi, tá? Pode voltar lá que tá tudo normal. Amém? Valeu, muito obrigado. Amém, gente. Fiquem com Deus Deus. abençoe vocês. Abraço, até mais. Abraço.